Você está parado em um posto de conveniência qualquer. São 2 da manhã. O som metálico da bomba travando é o único ruído no pátio deserto. Você paga, entra no carro e segue viagem, acreditando que o que entrou no seu tanque é o que estava escrito no painel. Mas a poucos quilômetros dali, em um galpão sem identificação na beira da rodovia, a realidade é outra. O caminhão que você viu cruzando a estrada não transporta apenas combustível. Ele transporta uma operação matemática que movimenta bilhões de reais todos os anos. Uma engrenagem invisível que liga refinarias, portos e o crime organizado. Se o lacre for rompido do jeito certo, ninguém percebe. Se o solvente for misturado na dose exata, o motor do seu carro não morre hoje. Ele morre lentamente nos próximos meses. Bem-vindo ao submundo do ouro invisível. Hoje você não é apenas um motorista. Você vai entender como funciona a maior fraude logística do país. Bloco 1. A química do lucro. Valor técnico. Para entender o crime, você precisa entender a química. O combustível que sai da refinaria é rigorosamente testado. Mas o lucro real da máfia não está no que eles vendem, mas no que eles adicionam. Imagine que você tem 10.000 litros de gasolina pura. No mercado legal, sua margem de lucro por litro é de centavos. Mas, se você substituir 30% desse volume por metanol, a conta muda. O metanol é um álcool altamente tóxico, importado legalmente para fins industriais, mas desviado para o setor de combustíveis por uma fração do preço do etanol anidro. O cálculo é simples e cruel. Enquanto o etanol anidro custa, digamos, R$3 o litro para o distribuidor, o metanol desviado chega às mãos da máfia por menos de R$1. Ao misturar metanol na gasolina, eles não estão apenas adulterando um produto. Eles estão sonegando impostos federais e estaduais de forma massiva. É dinheiro limpo saindo do seu bolso e indo direto para a lavagem de capitais. Mas por que você não percebe? Porque o metanol queima. Ele faz o carro andar. O problema é que ele corrói juntas, destrói bicos injetores e, o mais grave, é invisível aos testes rápidos de proveta que você vê nos postos. Para descobrir a fraude, é necessário um teste laboratorial complexo. E é nessa brecha de fiscalização que a engrenagem gira. Bloco 2. A logística do crime, o caso real. Agora pense na logística. Não se movimenta milhões de litros de combustível adulterado sem uma estrutura de guerra. A operação começa nos portos. Cargas de solventes químicos chegam declaradas para indústrias de tintas ou vernizes. No meio do caminho, o caminhão desvia da rota oficial. Em galpões vigiados por homens armados, o transbordo acontece. É uma dança sincronizada. O combustível legítimo é retirado e o batizado toma o seu lugar. Você se lembra da operação da Polícia Federal que desmantelou um esquema em 2024? Eles descobriram que uma única organização controlava mais de 50 postos de bandeira branca. O segredo? O uso de laranjas. Pessoas sem histórico criminal que emprestavam seus nomes para abrir distribuidoras de fachada. Essas empresas operavam por 6 meses, movimentavam milhões em notas fiscais frias. E quando a fiscalização chegava, a empresa simplesmente desaparecia. O dono? Um morador de rua que nunca viu um centavo daquele dinheiro. Este não é um crime de oportunidade. É um crime de inteligência. Eles usam bloqueadores de sinal de GPS
para que a distribuidora real não saiba onde o caminhão parou. Eles usam lacres clonados, idênticos aos das maiores companhias de petróleo do mundo. Bloco 3. Você no centro do jogo. Imersão. Imagine agora que você é o dono de um posto pequeno, honesto. Suas contas não fecham. As grandes bandeiras esmagam sua margem. Um homem chega ao seu escritório. Ele não parece um criminoso. Ele usa um terno bem cortado e fala sobre otimização fiscal. Ele te oferece o litro 40 centavos mais barato que qualquer distribuidora oficial. Você sabe que o preço é impossível. Você sabe que tem algo errado, mas ele te dá a garantia. Ninguém vai descobrir. O motor não bate. O teste de proveta passa. É o crime perfeito. Se você aceita, você entra para a família. A partir daí, você não é mais dono do seu negócio. Você é um escoadouro de dinheiro sujo. E se você decidir sair, bom, o submundo não aceita pedidos de demissão. O impacto disso chega na sua mesa de jantar. Quando o crime organizado domina o setor de combustíveis, ele tem liquidez imediata. Com dinheiro em espécie entrando todos os dias nos caixas dos postos, eles podem financiar o tráfico de armas, de drogas e a corrupção de agentes públicos. O seu tanque cheio financia a instabilidade da sua própria cidade. Conclusão: o preço da cegueira. Muitos dizem: "Ah, mas a gasolina é cara demais, eu quero o preço mais baixo." É uma armadilha lógica. O preço baixo que você paga hoje no posto adulterado será cobrado amanhã na oficina mecânica, ou pior, na falta de segurança pública financiada por esse sistema. A próxima vez que você vir um preço milagrosamente baixo em um posto sem bandeira, em uma rodovia isolada, lembre-se da engrenagem. O ouro invisível não brilha, ele corrói. Ele não constrói, ele destrói. A fiscalização tenta, mas o crime é mais rápido. A única arma real é a informação. Agora que você conhece o esquema, você não é mais uma vítima passiva. Você é alguém que enxerga através do vidro escuro da conveniência. Fique atento. O próximo caminhão que passar por você na estrada pode estar carregando muito mais do que apenas combustível.